Olá, olá! Seja bem-vindo a mais esta edição do Chegou na Comics, como sempre trazendo as novidades dos lançamentos de quadrinhos para os nossos ávidos leitores. Então prepare-se e vamos lá! Três mangás da JBC essa semana, começando com Fullmetal Alchemist número 21. O dia prometido se aproxima e Ed, Hohenheim, Mustang e Scar, cada um com seu objetivo, avançam para Central City. Little Witch Academia número 1, basta estender a mão que vai começar a minha história. Atsuko Kagari se matriculou na escola de magia Lua Nova, especializada em treinar bruxas devido sua admiração pela bruxa Shini Shariou. Ela tem grandes expectativas quanto a essa nova vida escolar cheia de novas descobertas. Battle Angel Alita Volume 4, Alita é salva por caos, mas ainda não está fora de perigo. Última edição do mangá. Já a Panini vem com 4 lançamentos, o primeiro deles é Pokémon Gold Silver Volume 3. Uma garota assume o papel de coletar dados para a pesquisa do professor Carvalho. Nisekoi Volume 12. Shitoji está pensando em finalmente contar a Haku como se sente. Tokyo Ghoul Re número 4. 6 meses se passaram após a Operação Limpa Leilão. E por fim, The Legend of Zelda número 4. The Minish Cap e Phantom Hourglass. Link e a Princesa Zelda vão juntos ao Festival Picori, que celebra a relação harmoniosa de humanos com seres pequeninos que os ajudam. Porém, na cerimônia de premiação do vencedor do torneio do festival, o misterioso Vatt petrifica a princesa e Link sai em busca da solução. E em Phantom Hourglass, a segunda história do volume, Link está viajando a bordo do navio da Capitã Tetra e eles se deparam com um navio fantasma. Link e Tetra vão investigá-lo e acabam sendo separados da tripulação. Algo terrível acontece com Tetra e Link se alia a Line Beck e se ela para reverter a situação. Coleção O Grito número 15, com a história Incontinência Tripária. Recheado dos tiques hilários de sempre, Victor Bello desta vez imerge sua linguagem coloquial e gelatinosa tão fundo na escatologia que ameaça flertar com a transcendência. A afeição do autor por retratar os perdedores mais consumados, mas curiosamente capazes dos feitos mais extraordinários, continua rendendo barrigadas histéricas ao público. A SES Editora vem com 2 lançamentos e o primeiro deles é Quiosque, de Juan Berril. Uma nova poesia de Juan Berril sem texto e com grande sensibilidade e com espetaculares ilustrações em aquarela. Um quiosque é um lugar para parar e descansar, para curtir e conversar, mas é também uma torre de vigia para contemplar o mundo. Esta é a pequena tragédia de um herói diminuto, sua aventura particular em um mundo que parece ignorar sua existência. Quiosque nos diz o que fazemos enquanto assistimos o tempo passar, esperando pelo que não chega. De sonhos não realizados, mas também de esperança. Nos mostra um dia que é uma vida inteira. Um dia em que tudo pode mudar. Palavras não são necessárias em uma história em que o desenho diz tudo. Com o seu personagem silencioso e expectante, o autor deste livro nos oferece uma história em que perguntas são formuladas sem uma voz. O segundo é Duas Vidas Giramundo, de Alex Sander. Neste livro você irá conhecer a difícil relação entre um pai e um filho que possuem pouco ou nada em comum, a não ser o fato de que, antes de se reencontrarem, suas vidas vagaram o mundos distantes. Até parece coincidência ou coisa do destino, mas é assim mesmo. E as nossas vidas às vezes giram e dão voltas para depois pousarem bem perto umas das outras.
De Walter Jr. Overdrive Volume 2, continuando as aventuras de Overgirl e Feedback. Nesta edição vamos conhecer um pouco mais sobre o passado de Overgirl, como foi criada a primeira equipe Overdrive e qual foi a inspiração dos 4 adolescentes. Em meio a esse resgate do passado, 2 figuras sinistras surgem para aumentar ainda mais o mistério desse passado que assombra os heróis. Da editora Pipoque Nanquim, Um Pedaço de Madeira e Aço, de Christophe Chaboté. A história de um banco, um simples banco de praça pública, que vê pessoas passarem durante horas, dias, estações, anos. Muitas passam, algumas param, outras voltam e há aquelas que esperam. O banco é um refúgio, uma ilha, um abrigo, um palco. Um balé de anônimos conduzidos por uma coreografia habilmente orquestrada em que pequenas curiosidades, situações incríveis e encontros surpreendentes dão à luz uma história singular, por vezes cômica, por vezes trágica. TV Flix, de Roberto Sadovski, chega à sua 2ª edição. Nesta edição, as 10 melhores séries do século XXI. The Handmaid's Tale, Perdidos no Espaço, Os Simpsons, Hannibal e ainda 3 pôsteres gigantes. A Bonelli tem 3 lançamentos da Mitos Editora nesta semana. O primeiro deles é Nick Ryder Volume 2, com a história Golpe de Cena. Um ladrão é surpreendido pelo Sr. Carmody e sua esposa no momento em que está roubando os selos raros do cofre do casal. Na briga que segue, da pistola de Carmody sai um tiro fatal para o próprio dono da casa. Tomado pelo pânico, o ladrão foge, chocado com o resultado do que deveria ser apenas um furto. Como o marginal não deixou rastros e ninguém assistiu o desenrolar dos fatos, a maior suspeita do homicídio parece ser a esposa da vítima. Mas Nick, com a ajuda de Alf, inicia uma investigação no mundo da filatelia, com um resultado improvável. Nathan Never Volume 2 vem com a história Inferno. Hans Schneider, um jovem que luta pelos direitos dos mutantes depois de uma tentativa de assalto, se esconde no primeiro nível. Nathan Never é encarregado pelos pais de Hans de levar o rapaz de volta para casa, que neste interim recebeu abrigo na igreja do padre Homero. Mas o agente Alpha, após descer até o fundo da cidade, terá de enfrentar os mercenários do comandante Edwards, que caçam Hans para receber a recompensa que o político Franz Rosler prometeu pela cabeça do jovem. E fechando a semana, Tex Graphic Novel Volume 5 vem com a história O Vingador. Do outro lado do Rio Grande, Tex justiçou os assassinos de seu pai. Mas um poderoso rancheiro aliado dos Fasciners coloca uma recompensa pela cabeça do rapaz. Caçado por pistoleiros e xerifes corruptos, o jovem cowboy atravessa de novo a fronteira em busca do feroz bandido Juan Cortina, numa audaciosa aventura sem tréguas ou paradas para recuperar o fôlego nas terras ardentes do Velho Oeste. Também da Bonelli, mas pela editora 85, Dampir. Dampir é uma série que mistura horror, suspense e aventura policial. A trama explora o mundo dos mestres da noite, superpredadores que se alimentam dos seres humanos. Porém, o nascimento de Harlan Draca, filho de uma humana com uma dessas criaturas, gera o único inimigo natural de tais ameaças, um Dampir. Draca cresce para tornar-se o caçador dos mestres da noite. Como aliados, ele conta com Kurjak, um soldado sem pátria que desistiu das guerras injustas para lutar pela salvação da humanidade, e Tesla, a única vampira a aliar-se aos humanos contra sua raça. Parte da ação acontece em Praga, da República Tcheca. As aventuras também rodam o mundo. Diversas revistas periódicas da DC Comics esta semana, começando com Grandes Astros Batman, número 12, O Primeiro Aliado. Batman 14, A Guerra das Piadas e Charadas. Detetive Comics, número 14, Inteligência. Superman, número 14, Aurora Sombria. Action Comics número 14, Vingança.
Mulher Maravilha número 14, O Coração da Amazona. Lanternas Verdes número 14, Fratura. Liga da Justiça número 14, Legado. Esquadrão Suicida número 12, Mate Seus Queridinhos. Arlequina número 13, Surpresa. Entre as edições especiais, Batgirl e Aves de Rapina volume 2. Qualquer oponente capaz de derrubar o Asa Noturna merece atenção, motivo pelo qual as Aves de Rapina ficam atentas quando o antigo aliado leva uma surra de uma meta-humana. O caso coloca Batgirl, Canário e Caçadora no rastro de um perigoso esquema envolvendo super seres liderados pela misteriosa Pássaro Negro. Capuz Vermelho e os Foragidos volume 2. Mesmo seus companheiros pouco sabem sobre o passado da Amazona Artemis, mas Capuz Vermelho e Bizarro estão prestes a ter um curso intensivo sobre a vida da guerreira. O trio vai parar em Kurak, um país assolado pela guerra que possui enorme relevância para Artemis e para o Capuz. Arqueiro Verde volume 4. Seattle enfrenta a pior crise de sua história. Aviões caem do céu, prédios estão vindo abaixo e incêndios se espalham rapidamente. Ao que a contagem de corpos aumenta, o pânico consome a cidade e no centro de tudo está um misterioso grupo de incitadores do caos, o Nono Círculo. Aquaman volume 4. Com o fim dos conflitos oficiais entre a Atlântida e os Estados Unidos, chega o momento do povo atlante se voltar para os inimigos internos. Aquaman acredita que sua coroa está segura, mas a estabilidade de seu governo não está garantida. Cyborg volume 2. Cyborg é o herói mais tecnológico da Liga da Justiça, mas será ele capaz de resistir ao ataque de outra das criações de seu brilhante pai, Silas Stone? Capturado por aqueles em quem confiava, Victor Stone descobre uma trama para utilizar tecnologia alienígena e iniciar uma nova guerra mundial. Hellblazer volume 2. Paris é bem diferente do habitat natural de John Constantine no submundo londrino, mas as duas metrópoles têm mais coisas em comum do que você imagina. Ambas foram originadas pelos burgos mais antigos da Europa, são centros econômicos e políticos, e agora que John passou um tempo razoável nos dois lugares, estão aptas a se tornar o palco de um apocalipse mágico jamais visto. A morte do Gavião Negro. Adam Strange pensou que tinha se aposentado do ramo dos heróis, mas estava enganado. Aposentado em seu lar na Terra, Strange segue tentando levar uma vida normal. Ou ao menos essa era a ideia, até ele sofrer um teletransporte emergencial para as ruínas do mundo que outrora protegeu. E os causadores de tal tragédia são ninguém menos que os guerreiros alados de Thanagar. Então, porque o mais forte deles veio em seu auxílio, o Gavião Negro sabe que seu povo foi incriminado pela destruição de Han e somente ele e Adam podem levar a verdadeira mente por trás deste crime à justiça. Superman Lendas do Homem de Aço Curt Swan volume 1. Nenhum outro artista na história dos comics tem seu nome mais ligado ao Homem de Aço do que Curt Swan. Usando seu talento inegável como desenhista e como contador de histórias, Swan trouxe ao herói um estilo mais realista do que qualquer um antes dele, sem nunca deixar de presentear os leitores com aventuras repletas de dinamismo. Não à toa passou 30 anos de sua carreira sendo o homem por trás do sucesso do último filho de Krypton. Lendas do Homem de Aço Curt Swan honra a memória do lendário criador ao apresentar algumas das histórias mais incríveis arquitetadas por ele, aqui ao lado do não menos lendário Dennis O'Neil.
Pela Vertigo são 3 lançamentos e o primeiro deles é Coffin Hill Volume 3, Casas Assombradas. Quando o véu entre nosso mundo e o outro se torna mais frágil, o espírito vingativo da bruxa Coffin consegue voltar para possuir os corpos dos vivos e os forçar a cometer atos hediondos de violência, continuando sua sina de terror. E cada assassinato ou violência cometida a deixam um passo mais perto de libertar um mal ainda maior. Enquanto a contagem de vítimas aumenta, Eve, a última bruxa Coffin, é forçada a caçar a ancestral distante. Mas como alguém detém um assassino que já morreu? Art Ops, Volume 2, Popismo. Eis que surge a figura de Danny Doll, o pai desaparecido de Reggie e seu antigo líder da agente da arte. Doll foi um enfant terrible da cena da arte pop de Nova York até um misterioso incidente o enviou a um caminho mais sombrio e perigoso. Agora ele está de volta e quer se reconectar com o filho, mas isso quer dizer que ele está indo em direção à luz do dia ou se preparando para arrastar o mundo e todos ao seu redor para as trevas. E por fim, volume 2 de Lúcifer, Pai Lúcifer. Com o caos acima e abaixo, a Terra nunca esteve mais vulnerável. Para manter seu refúgio terreno a salvo de danos colaterais, Lúcifer deve tomar partido nos conflitos que afetam a criação, contra a vontade. Enquanto a batalha aumenta de intensidade, as ondas de choque devido à ausência de seu pai também ficam mais fortes e deixam claro que alguns destinos são piores do que a morte. Muitas revistas da Marvel esta semana, inclusive algumas que estavam atrasadas. Capitão América número 14, Quase Irmãos. Capitão América número 15, Segredos de Guerra. Avante Vingadores número 17, Mudando o Futuro Hoje. Guardiões da Galáxia número 17, A Fúria de Gamora. Guardiões da Galáxia número 18, Reminiscências. Homem-Aranha e os Campeões, volume 3, Revelados. O espetacular Homem-Aranha número 17, Sem Volta. O espetacular Homem-Aranha número 18, Mais Sombrio. O espetacular Homem-Aranha número 19, A Noite do Chacal. Aranhaverso número 23, Caçado. Aranhaverso número 24, Ressurreição. Deadpool número 17, No Fogo Cruzado. Deadpool número 18, Explodindo o Futuro. Deadpool Extra número 11. X-Men número 16, Irreconhecíveis. O Velho Logan número 20, Ao Quebrado. E Universo Marvel número 19, Inumanos vs X-Men. Entre as edições especiais Deadpool Clássico Volume 8, Morte e Revelações, Deadpool e Mercedes já tiveram momentos mais tranquilos em seu passado, especialmente com mais encrenca com a LL e L se aproximando, mas nosso desvairado protagonista bem que gostaria que essa fosse sua única fonte de problemas, pois T-Ray está de volta e traz consigo revelações perturbadoras sobre o passado do mercenário tagarela e sua história com Mercedes. E mais, aparições mais que especiais da Morte, Loki e Mercenário. Motoqueiro Fantasma Volume 3, Pisando Fundo. Um misterioso objeto do espaço cai nos arredores de Los Angeles
bem no quintal de Robbie Reyes, um novíssimo motoqueiro fantasma, agora sobre 4 rodas, o que pode atrair muitas das maiores personalidades do universo Marvel, com o totalmente sensacional Hulk, a novíssima Wolverine e a Teia de Seda. O espírito da vingança enfia o pé na tábua e finalmente encontra os grandes heróis da Casa de Ideias em uma eletrizante aventura. E ainda, o motoqueiro fantasma enfrenta Krampus em um conto de Natal. Guardiões da Galáxia Volume 4, O Domínio dos Reis. Neste último volume da dupla Dan Abnett e Andy Lanning, os Guardiões estão juntando os cacos da equipe após as várias perdas que sofreram durante a Guerra dos Reis. Mas um recurso usado no conflito se revela um problema para todos. A bomba terrígena, que foi lançada para dar cabo do conflito, gerou a falha, uma fenda na realidade da qual pode-se esperar qualquer coisa, inclusive a liberação de um xenoformo viral que ameaça os planetas. Jessica Jones Volume 1, Afastada. Jessica Jones está de volta à sua revista solo e muita coisa mudou desde a última vez em que isso aconteceu. A detetive se envolveu em um caso complicado, descobriu segredos terríveis e a tarefa de solucionar este mistério pode lhe custar sua própria família. Mas será este sacrifício suficiente? É possível recuperar o que ela conquistou ao lado de Luke e sua filha? Os criadores de Jessica Jones retornam ao escritório da Codinome Serviços Investigativos para dar todas essas respostas. Coleção Marvel Terror A Tumba do Drácula Volume 7. O terrível Dr. Sam retornou para triunfar naquilo que Quincy Harker, o velho caçador de vampiros, fracassou: destruir Drácula, o príncipe das trevas, definitivamente. E quando ambos os vilões ficam frente a frente no esconderijo da monstruosidade cerebral, todos os espectadores humanos que assistem à contenda chegam a uma conclusão apavorante: não importa quem vença, a humanidade já está condenada. E ainda, para salvar a vida de seu fiel servo Wong, o mestre das artes místicas Doutor Estranho se lança num duelo desesperado contra Drácula, um duelo do qual apenas um deles sobreviverá. E por fim, a coleção Marvel Terror A Tumba do Drácula Volume 8. Após uma longa caçada, inimigos jurados enfim se dão trégua. Mas isso não significa que Drácula, o Senhor das Trevas, e os caçadores de vampiros que há tanto tempo estão em seu encalço ficarão esperando os próximos passos uns dos outros. Neste volume da coleção Marvel Terror, os participantes desta eterna contenda se voltam para a resolução de assuntos mais pessoais. Quem é o misterioso Hannibal King, que se posta diante de Blade, e qual sua ligação com o morto-vivo responsável pela morte de sua mãe? E aí, curtiu os lançamentos? Eu espero que sim! E se prepara porque agora em julho vem uma sequência de eventos matadores. Anime Friends, World Pop Festival, Festival do Japão e Geek Games no Rio de Janeiro. Não perca, nós vamos estar em todos eles. Eu vou preparar um calendário especial no nosso blog, ok? O destaque da semana é a nova edição de Tex Graphic Novel com a história O Vingador. Meus caros, e que história, e que final! Eu fico por aqui, mas a gente se vê como sempre na semana que vem. Tchau!